Professor Nadbal, muito obrigada pelo convite. Realmente é uma união de esforços para a gente construir um mundo melhor, né? Então, a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e é o que eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem tanta coisa que fazer, que o que a gente fizer já estamos contribuindo, né? E a gente tem que usar realmente as tecnologias, as mídias a nosso favor, até mesmo para levar mais positividade, já que a gente está sendo tão bombardeado aí com tanta negatividade, e aí a gente passa a acreditar que só existe isso no mundo, né? Então, Claro. parabéns pela iniciativa. Gratidão, menina. E até diria o seguinte, né, que, assim, ó, esse projeto, claro que antes desse projeto nós tivemos o projeto Quarentena, até o final da live eu quero falar sobre um desdobramento importante do projeto Quarentena para o nosso público, mas dizer o seguinte, né, que, assim, ó, do que você já iniciava recebendo pessoas, e eu fui uma das pessoas recebidas, aquilo me chamou a atenção. Aquele momento me chamou a atenção e digo para você que também serviu essa sua iniciativa, que é anterior, de estar recebendo pessoas, de estar trocando conhecimentos, experiências, me inspirou muito, achei muito interessante. E eu diria o seguinte, Miriam, assim, ó, que o momento da pandemia, ele proporciona muitas reflexões, não é? As pessoas ressignificados, né? Essa nova realidade ao qual nós nos encontramos inseridos. E um dos aspectos que me levou a uma tomada de consciência foi exatamente a respeito do meu papel e da minha inserção social e a possibilidade de eu transcender com mais efetividade os muros da academia por caminhos virtuais. Então, hoje nós estamos aqui conversando com o planeta Terra, né? Até então, assim, é muito comum as pessoas me conhecerem, né? Eventualmente me conheciam. Poxa, professor, eu conhecia o senhor, agora estou vendo, estou aqui com o senhor falando comigo e tal, enfim, vendo desse jeito, muito em função de nós nos encontrarmos muito intramuros acadêmicos, né? E sermos conhecidos de um modo indireto pelos nossos artigos, pelos nossos livros e pelos nossos capítulos. Então, assim, por esse meio nós nos inserimos mais socialmente, as pessoas nos veem, nos enxergam, veem até um pouquinho da nossa casa, o fundo, né? Como é que está, e começam a perceber que é algo que nos une, né? Fundamentalmente, dentro da nossa diversidade, é o fato de pertencermos à mesma espécie. A espécie humana que habita o planeta Terra e que se encontra num momento de grande ofensiva, né? Em relação a um vírus que provoca uma série de sintomas, e alguns mais graves, onde milhares de brasileiros já padeceram em função disso, e que essa é a nossa grande ofensiva, né? A nossa grande ofensiva. Precisamos, sob os mais diversos aspectos, derrotar esse vírus, né? Eu tenho assim, a fé, o esperançar que a nossa vitória virá. Ah, sim, sim. E aí é como tem um dos meus livros infantis, Como Nasce a Esperança, Aprendendo sobre o Otimismo, tem uma ilustração que eu coloco que a esperança, ela é a melhor amiga da paciência, que a paciência também é uma emoção positiva que nos ajuda a passar por momentos difíceis. Então, é o que nós estamos, nesse momento, precisando, das duas amigas, da esperança e da paciência, né? Para passar por tudo isso, e vai passar sim. Eu estava falando com uma orientanda minha de mestrado, a Lilian, a respeito de paciência, e citando, para falar sobre isso, Michael Jordan, do Chicago Bulls. Recentemente eu assisti a série deles, a série, né, protagonizada sobre a biografia dele, O Último Arremesso, e o Michael Jordan, e esse termo Dream Team,
ele inspira muito os princípios e as crenças do LAPOT, o laboratório ao qual eu coordeno, Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho. Nós somos até... nós nos auto-intitulamos como um Dream Team, uma palavra mágica que surgiu num determinado momento. Mas a respeito de paciência, o Michael Jordan dizia o seguinte: gaste o tempo, troque passes, movimente a bola, use até o último milésimo de segundo e solte a bola para fazer 3 pontos. Né? E ao falar da paciência, ele se referia a não precipitação. Né? Olhe o cenário, quando que você pode entrar, o que você pode fazer. Caso contrário, utilize o seu tempo, utilize o seu tempo. E eu estava dizendo para a Lília o seguinte, que quando ele percebia que tinha um atleta que se precipitava e que soltava a bola em um momento que ela poderia ter segurado mais e foi inapropriado tentar do ponto que não conseguia, ele falava sério. Ele falava sério no vestiário a respeito de foco, de paciência, de tolerância, de insistir e assim por diante. Achei muito oportuno essa palavra que tu trouxesse, paciência. Sim. Estamos muito bem. Miriam, um outro aspecto assim que me despertou e me motivou, não, eu falei com a minha filha aqui, a Natália, não, Natália, o pai vai falar com a Miriam a respeito disso. Tá? Por quê? Porque eu vi numa postagem da Miriam, no seu perfil do Instagram, né? De repente a Miriam estava falando lá sobre positividade tóxica. Aquilo ali me impactou. Chamou atenção. Me chamou a atenção, sem dúvida alguma. E eu acho muito legal isso. Me chamou a atenção, eu não tinha me deparado com a expressão, achei ela extremamente criativa, fiz algumas alusões, achei interessante, mas sim, poxa, é importante trazer a autora para falar um pouco a respeito de positividade tóxica dentro de um contexto que muitas vezes trata o positivo ou a positividade como algo ingênuo, manipulatório e superficial, enfim. Então, isso que me motivou para a nossa conversa de hoje, como um aspecto essencial e central, para falar contigo, Miriam. Miriam, assim, tu poderias falar um pouquinho para mim, assim, dessa nossa conversa espontânea e descontraída? Qual foi a origem dessa expressão positividade tóxica? O que eu quero dizer assim? O que é que te influenciou? Como é que tu enxergou isso, né, em determinado momento te deu esse insight e que te levou a cunhar e escrever no teu perfil? Então, para eu traçar minha linha de raciocínio, eu queria contar uma historinha lá da minha adolescência, né? Só para entender, para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam entender um pouquinho da questão da positividade tóxica. Veja bem, na questão, qual a origem? Então você vai lá na origem. Isso mesmo. Quando eu era adolescente, né, eu trabalhei como voluntária em movimentos de jovens, né? Então, muitos anos. E eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, né? Nós estávamos preparando, e eram encontros de jovens, assim, muito grandes, né? Reunia 1000 jovens, 800, então era uma coisa bem... E quando eu tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos, eu fui ajudar na cozinha. Então, eu e mais outros jovens, né, todos animados, todos bem empolgados, né, nós fomos adiantar a maionese que seria servida no dia seguinte. Então, nós passamos a noite cantando, cortando batatas, fizemos a maionese. No dia seguinte, quando as cozinheiras chegaram, elas estavam espumando de raiva. Quem foram os irresponsáveis que estragou todos os ingredientes? A gente falou, não, mas a gente fez com amor, a gente fez com carinho, a gente fez... Só que a gente tinha esquecido de colocar na geladeira,
né, a maionese. Então, se a gente tivesse servido aquela maionese, que detalhe, estava um calor de 30 graus, né, de 30 graus, se a gente tivesse servido essa maionese para os adolescentes, para todas as pessoas, com certeza eles teriam sido intoxicados. Então, a positividade tóxica, né, eu falo isso muito para os meus alunos, é como servir uma maionese, não basta só ter boa vontade. Você tem que conhecer a técnica, porque senão você pode fazer mal. Você precisa conhecer a técnica. Não bastava só fazer a maionese. Tinha que saber que tinha que ir para a geladeira, que tinha que ser refrigerada, senão você faz mal. Você acaba. Não basta só boa vontade. E assim também funciona com saúde mental e emocional. Não basta só ter boa vontade. É necessário ter um conhecimento prévio. Porque aquilo que de boa vontade a pessoa quer fazer para ajudar o outro, pode intoxicá-lo. A palavra tóxica, né, não fui eu a primeira que usei a palavra positividade tóxica, simplesmente foi um Zeitgeist, né, de tanto que a gente está vendo por o caminho que está se tomando nessa questão da positividade. Então, o que a gente observa, né, me faz lembrar muito a questão dessa minha experiência lá na adolescência. As pessoas, elas têm uma boa vontade, mas nesse afã, nessa boa vontade, elas acabam atrapalhando, prejudicando, né? E aí, o que acaba se tornando tóxico? É a invalidação do sofrimento humano, a invalidação das emoções desconfortáveis, é forçar a presença de uma emoção positiva, inclusive quando o contexto não pede. Né? Quando o contexto está pedindo para que você fique triste, como, por exemplo, a morte de alguém. O mais natural que se espera quando alguém perde alguém é que essa pessoa chore, que ela sofra. E ali é o momento propício. E aí vem alguém e fala, não vai chorar não, ele não gostaria de te ver assim. Isso é invalidante, e isso é tóxico. E aí a pessoa que está sofrendo já pela perda, ela se sente culpada por estar sentindo algo que ela não deveria sentir. Isso é tóxico. Isso acaba fazendo mal. E o mesmo, tanto eu como os meus alunos, a gente observa em alguns casos de depressão. A pessoa ela não está depressiva porque ela quer. Tá? Todo um desequilíbrio químico, e aí a pessoa com boa vontade, aí vem a positividade tóxica, fala, não, bora pra cima, vamos, não sei o que, e invalida. E acaba invalidando, sendo que pode se ajudar de outras maneiras. Então, quando a gente tem esse conhecimento técnico, e aí eu me remeto à história da maionese, né? Quando a gente tem esse conhecimento técnico, a gente consegue ajudar melhor, a gente consegue fazer as emoções positivas brotarem, serem criadas. Então, a positividade tóxica, né, de um modo geral, é tudo aquilo que invalida o outro. A pessoa, né, ela se sente sem energia, ela se sente desrespeitada, ela não fica bem depois de uma conversa vinda de uma positividade tóxica. E aí é até interessante, né? Tem uma entrevista que o Martin Seligman deu, eu acho que foi em 2009, eu não me recordo muito bem ao ano, mas faz tempo que eu assisti, eu sei porque eu não tinha ainda meus filhos. Eu calculo as idades pelos meus filhos. Se eu tinha filho, se eu não tinha filho, também dos meus filhos. Então, como eu não tinha filho, então foi antes de 2009. E foi uma entrevista que o próprio Seligman, ele falava dessa preocupação do rumo da psicologia positiva. Né? E a psicologia positiva ela veio para contribuir com um estudo integral do ser humano, para que as pessoas pudessem entender o ser humano como um todo. A psicologia, as abordagens mais tradicionais, já traziam as explicações. O próprio Seligman, ele era professor de psicopatologia.
Ele fala assim, ó, a psicologia positiva ela veio para somar, mas parece que as pessoas pegaram uma parte e só falaram dessa parte. Então, ele também falava, isso há 11 anos atrás, ele já falava dessa preocupação. Né? Claro. Então, a positividade tóxica, o que eu entendo, é tudo aquilo que invalida o que é inerente do ser humano. E a gente consegue perceber isso claramente em muitas ações. Nas mídias sociais, então, a gente chove positividade tóxica. Chove Claro. positividade tóxica. Viktor Frankl colocava muito bem a respeito da questão do sofrimento, que, Sim. primeiro, nós precisamos reconhecer o sofrimento. E, ao reconhecer o sofrimento, é importante aprender com o sofrimento. Enxergar um sentido no sofrimento, crescer e entender. Hoje, aliado a isso, nós temos conceitos muito interessantes dentro da psicologia positiva que vêm ao encontro da não desconsideração do sofrimento, mas como instrumentos ou conceitos potenciais da sua transcendência. Sim. Da sua transcendência e da sua superação. Como, por exemplo, empatia, compaixão, solidariedade, a resiliência, o conceito que está dentro do construto do capital psicológico, que nos mostra a ideia de que as adversidades existem. Né? O sofrimento, não raro, reveste as adversidades, mas o enfrentamento tem que ser positivo. O Seligman alerta para o fato de que ser otimista é importante, né? Mas cuidado com o irrealismo e com a ingenuidade. Sim. E os efeitos não pode afastar da realidade. Não pode, a gente não pode afastar da realidade. Vulnerabilidade. Muito bem, Miriam. Assim, ó, primeiro, assim, a nossa conversa não me surpreende, né? Dizer que ela está ótima. A realidade existe, ela nos constrói, nós ajudamos a construir essas coisas, elas não são separadas e a gente tem que lidar com ela, inclusive enfrentá-la, como é o caso da pandemia Covid-19. Nós precisamos enfrentá-la, mas enfrentá-la positivamente, reconhecer os desafios, reconhecer os riscos, os perigos, aprender e transcender. Já falou sobre a origem, já nos dissesse o que é a positividade tóxica, falasse, desse alguns exemplos da manifestação dela no cotidiano, né? O que eu gostaria de conversar contigo, que na continuidade, né, é que nos bastidores, né, planejando o nosso encontro, é claro que nós planejamos o nosso encontro, aí eu falei para a Miriam a respeito de positividade saudável. E aí a Miriam pegou e falou assim para mim, interessante isso aí de positividade saudável. E aí estou trazendo essa questão, Miriam. Nós temos a positividade tóxica. Como é que se diferencia a positividade saudável, essa positividade tóxica que muito bem tu acabou de lembrar? Então, para eu pensar, né? Para eu construir o meu pensamento, sobre a diferença entre positividade tóxica e a positividade saudável, eu vou pegar emprestada a frase do Chris Peterson, né, que foi um dos pais da psicologia positiva, quando perguntaram para ele, se ele pudesse resumir a psicologia positiva em uma frase, ele disse, o outro importa. Então, quando eu tenho esse norte de que o outro importa, né, e todos os construtos, toda a infraestrutura científica que a psicologia positiva nos dá, permite com que eu use todas as minhas potencialidades, tudo aquilo que a gente já sabe sobre capital psicológico, sobre recursos, para fazer algo edificante, uma vez que o outro importa. A positividade tóxica, ela é invalidante. Eu não ajudo o outro ele não fica melhor, embora a minha intenção seja de que ele fique bem. Mas
Eu não uso o que eu conheço, eu não vou buscar qual é a melhor maneira de ajudar. Eu só vou numa ilusão infantil até, de achar que só de eu falar, vai, fica feliz, o outro vai ficar feliz. Então, isso é muito invalidante. Invalida até a capacidade do outro de pensar, do tipo, opa, tá subestimando minha inteligência só de falar, eu vou ficar feliz, fique feliz. Ao passo que a positividade saudável, né, é aquela que vai procurar a técnica. E aí eu vou falar da psicologia positiva. E a psicologia positiva ela é muito rica nesses 22 anos de nascimento oficial, vamos dizer assim, né, nesses 22 anos de nascimento oficial, ela nos traz muitas técnicas, muitos recursos para que a gente possa ter uma postura edificante com o outro. Então, por exemplo, as qualidades positivas, para que eu possa usar as minhas qualidades positivas para ajudar o outro importa. Quando eu reconheço as emoções positivas, que esse é um dos temas que todo mundo, quando a gente fala em emoções positivas, todo mundo acha que a gente só está falando de alegria. E não, existem várias emoções positivas. A gente falou já de duas, esperança e paciência. Então, quando a gente leva... Só me permite, Miriam, por exemplo, compaixão e solidariedade pressupõe a minha identificação com a tristeza do outro em relação a uma determinada situação, e não a partir de mim, mas dele. E ele sente que eu estou junto de algum modo. E isso faz toda a diferença para a vida dele naquele momento. E falando de compaixão, por exemplo, tem as pesquisas da Tânia Singer, que ela nos mostra o quanto que a compaixão protege. Olha só, a nossa intenção de aliviar de alguma maneira o sofrimento do outro e utilizar os meus conhecimentos para aliviar o sofrimento do outro, me protege. Isso é lindo! É o que eu falo para os meus alunos. Isso é lindo! Porque te permite ajudar, né? Te permite vivenciar compaixão. E veja bem, Miriam, faz alguns dias eu fiz um IGVT a respeito de empatia, compaixão e solidariedade, né? E aí, o que foi que eu descobri? Primeiro, que eles não são sinônimos, eles são relacionados, né? A empatia, eu procuro enxergar o outro a partir do outro, né? E todos os seus sentimentos, suas necessidades, suas expectativas. A compaixão já tem no sentido de enxergar o outro a partir do outro, mas aquilo que o incomoda, aquilo que lhe deixa triste, aquilo que lhe torna, que o faz sofrer de um modo ou de outro, coloca numa situação de sofrimento. A compaixão. A partir dele também, não de mim. Mas veja como são tênues as fronteiras. E a solidariedade é quando eu junto os dois aspectos anteriores, tomo consciência, sou movido por sentimentos, e essa consciência e esses sentimentos impactam as minhas atitudes e os meus comportamentos para fazer algo. Né? Aí eu vou buscar, vou fazer algo. Assim, vou procurar, de alguma forma, intervir naquela realidade. Né? E aí, quando eu procuro conhecimento técnico, quando eu procuro a melhor maneira de ajudar uma pessoa, eu estou fazendo a positividade saudável. E aí eu volto à história da maionese. Claro. Eu volto à história da maionese. Se a gente soubesse... O que é que eu estava comentando aqui com a Luciane, a minha esposa, eu acho que a Natália, não sei se a Natália estava junto. Essa história aí de ter pena, entre aspas. Miriam, uma pena de ti. Mas não faz nada. Nossa, como é que tu estás? Isso e aquilo. Exatamente. Acaba ali, vou embora, né? Eu vejo isso muito, a pena pela pena. Sim. Né? A pena como um fim em si mesmo, como uma ação que seria de positividade pseudo,
né, que se traveste de empatia, que pena, Miriam, que se traveste de compaixão, de solidariedade. Miriam, mas sinto muito, agora eu tenho que... Entendeu? E é isso. Não é que nós tenhamos que resolver o problema do mundo, né? Não queremos dizer isso, que nós temos que resolver o problema do mundo. Mas é importante ter claro. Tá? Ah, eu fui lá, vi o cidadão, estou com uma pena dele, eu sempre fico pensando assim, comigo, tá, e daí? E daí? O que podemos fazer agora? O que isso estimula? O que isso mobiliza? O que é que efetivamente nós vamos fazer? Sim, e aí que eu retomo as palavras do Chris Peterson. O outro importa. E o outro importa e tem que importar nas nossas ações. Isso eu só fico. Nas palavras, a gente pode... Eu sempre falo isso. Nas palavras, eu posso ser quem eu quiser. Né? Eu posso falar o que quiser, mas realmente o que importa é a ação. E é por isso que a psicologia positiva, ela nos dá ações acertadas para termos comportamentos que edificam, que ajudam, que realmente o outro importa, ao passo que a positividade tóxica não. Ah, que pena. Nossa, que pena, você está passando por isso, mas não deu uma palavra acertada, não deu uma orientação, não deu um apoio acolhedor. Então, é muito importante a gente ir para a ação, sim. Uma das emoções positivas mais estudadas em psicologia positiva é a gratidão. Só que a verdadeira gratidão. E o que é a verdadeira gratidão? A verdadeira gratidão é quando eu me conecto com o reconhecimento de que algo bom me foi dado. Então, o tempo que o professor Nardal está me dando, eu me conecto com esse reconhecimento. O tempo de alguém, a ajuda de alguém, um presente. Ok, adoro presente, pode me dar. O presente, o tempo, né? A presença de alguém. Então, quando eu me conecto, quando eu sou capaz de me conectar com esse reconhecimento, eu estou vivenciando a verdadeira gratidão. A gratidão, ela é da virtude da autotranscendência. A gente transcende. O que é a falsa gratidão? Filha da positividade tóxica. Gente, eu adoro colocar parentada. Eu falo primo, irmã. O que é a gratidão, a falsa gratidão, filha da positividade tóxica? Esse raciocínio de tipo, eu tenho que agradecer a minha casa porque tem gente que não tem onde morar. Isso não é, eu não me conectei. Isso não modifica a química do meu cérebro. O que modifica a química do meu cérebro é a verdadeira gratidão. É eu me conectar com esse reconhecimento. Né? Então, essa diferenciação de verdadeira gratidão e falsa gratidão, isso é muito importante, porque aí eu vou falar da clínica, né? Eu atendo bastante. Se você chega para um paciente depressivo e fala para ele que ele tem que agradecer, porque tanta gente tem, que ele tem tanta coisa e tem tanta gente que não tem o que ele se sente culpado. Ele se sente culpado. E isso não ajuda. Isso não ajuda. Então, a gratidão, o que ajuda realmente um paciente que tem depressão, que está em depressão, é você ensiná-lo a se conectar com o reconhecimento daquilo que está dando certo no momento, daquilo que está bom no momento. É ensinar a verdadeira gratidão, porque é essa verdadeira gratidão que modifica toda a química do cérebro. Então, é muito bacana. Isso diferencia bastante o que é a positividade tóxica e o que é a positividade saudável. Então, esse é um exemplo bem claro, assim, então foi bom ela ter falado da gratidão. O que é que a gente... Porque eu fiquei pensando assim, né? Nós estamos falando aqui de positividade saudável, positividade tóxica, fizemos um contraponto com a positividade saudável, e aí eu penso o seguinte, porque sempre que eu penso em psicologia positiva, eu estou sempre pensando a psicologia positiva no trabalho, nas organizações e outros espaços de vida. Eu sou psicólogo de organizações e do trabalho, né? E entendi que num determinado momento, os preceitos, os conceitos da psicologia positiva nas organizações, elas deveriam ser reinventados. Eu estudei cultura organizacional por mais de 10 anos, fiz pesquisas, escrevi coisas sobre isso, a aprendizagem nas organizações, né? Mas passei a entender, não que o que existe hoje, eu sempre procuro praticar e me orientar por uma premissa, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Não que tudo que foi feito tenha que ser invalidado e muita coisa não é importante, né? Mas é de fundamental importância trazer novos conceitos para as organizações. Trazer positividade saudável para as organizações. Tá? De modo a identificar e construir organizações positivas e saudáveis.
né? E isso é possível, depende das pessoas, depende de nós, como também em outros espaços de vida. E aí o que eu te pergunto, Miriam, com toda a tua experiência clínica, de consultório, e livros, de mentora, de orientadora, o que é que nós podemos fazer para fortalecer a positividade saudável? Porque eu também tenho esse entendimento. Tá? Se você fortalece a felicidade das pessoas, você fortalece a felicidade no ambiente de trabalho, por exemplo, tu enfraquece as práticas de assédio moral. Ah, sim, tá? sim. Tu fortalece uma coisa, tu foca naquilo, e a psicologia positiva tem esse mote. Né? Não vou olhar para as fraquezas, vou olhar para as fortalezas. E vou buscar modos de desenvolver virtudes, forças de caráter, qualidades psicológicas positivas, e dessa forma eu estarei fazendo contraponto, enfraquecendo aquilo que não é virtude, que não é qualidade, e assim por diante. E daí a minha pergunta, o que a gente pode fazer? O que é que a tua experiência tem te mostrado no sentido de fortalecer a positividade saudável? É um conceito que nós criamos por meio dessa nossa conexão positiva, de modo a contrapor e enfraquecer essa positividade tóxica. O que é que tu pensa sobre isso, Miriam? Não, eu penso, uau, aos 5 minutos finais ele está me mandando arremessar os 3 pontos. Segura a bola, gasta o tempo, mas a hora que for para soltar, Miriam, 3 pontos. 3 pontos. Bem, quando a gente tem o conhecimento das qualidades humanas, né, e que elas podem ser aprendidas, podem ser desenvolvidas, promovidas, aí eu vou pegar o meu campo, né, que é tanto da clínica como também a educação emocional positiva, que é um programa de prevenção. Então, nós estamos falando, quando eu foco nas potencialidades, nas qualidades humanas, nós estamos falando de prevenção, né, de saúde mental. Nós estamos falando não só de prevenção, nós estamos falando de prevenção, que é prevenir, proteger, principalmente indivíduos vulneráveis geneticamente, mas também nós estamos falando de promoção de saúde mental, que quando a gente pega o conceito, né, de saúde mental, não é só ausência de doença, é a presença de bem-estar. Né? O indivíduo, ele é ativo, ele contribui para a sociedade. Então, se a gente consegue ter ações que favoreçam a positividade saudável, nós estamos falando aí de proteção mesmo em saúde mental, prevenção e promoção de saúde mental. E aí isso eu vejo tanto na clínica como também no trabalho da educação emocional positiva. Pronto, licença! 3 pontos. Gastasse o tempo, trocasse a bola, girasse a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, e quando faltava 1 milésimo de segundo, tu soltasse e fizesse 3 pontos. Então tá bom. Miriam, assim, poxa, um prazer enorme te receber, querida. Assim, tu és um presente precioso desse momento de pandemia para mim, sabias? Poder te encontrar pelas redes do Instagram, sentir em ti uma pessoa, poxa, tão solícita, tão tranquila, tão inteligente, tão talentosa, tão criativa, tão agradável. Tá? Tu és um enorme presente, assim, porque antes da pandemia, eu desconhecia todas essas possibilidades do Instagram, das redes digitais. Eu utilizava muito mais como brincadeira. Tá? Uhum. Então, se eu ia jogar um futebol, eu bati uma foto. Não que isso não seja legal, mas eu bati uma foto lá, botava aqui, isso e aquilo e tal, e podia. Mas aí foi se desenvolvendo uma mentora aqui na minha casa e começou a dizer uma série de coisas para mim, assim, e a me corrigir. E hoje ela é a minha assessora, né, que é a Natália, a minha filha, que orienta o meu perfil no Instagram, que me estimulou para o projeto Conexões Positivas, que faz a agenda dos convidados, me sugere nomes, é tua fã. Ah, a Natália, beijo, Natália! A Miriam, ela fala, a Miriam, ela já define o perfil das pessoas. E não é só o perfil assim, não, Miriam, porque, se tem muitos seguidores, se tem isso, aquilo. O perfil é um perfil mais amplo, né, maior, a expertise, a atitude,
a bondade, a positividade autêntica e assim por diante, tá? Então, quero externar para ti isso, né? Embora a gente não teve ainda a oportunidade de nos conhecer presencialmente, mas esse encontro virtual, para mim, é maravilhoso, assim, saber que eu posso ampliar a minha rede, né? E, no meio da ampliação da minha rede, me apresentar às pessoas e poder apresentar você. Pessoal, olha só, além de obrigada pela presença, eu quero dar parabéns a todos vocês, porque ouvirem, parar o que estão fazendo, para ouvir sobre o que é positividade tóxica e o que não é, e o que é uma positividade saudável, isso já me mostra que estamos no caminho certo e não estamos sozinhos. Isso me dá esperança. Então, parabéns para vocês que estão aqui, isso me enche de esperança de mostrar que eu não estou sozinha.